cara, existe tecnologia até para diminuir a chance de idosos em asilo desenvolverem depressão. Sacou? A tecnologia para idosos em asilos terem uma melhora nos sintomas de solidão e sofrimento com relação, sei lá, a Alzheimer. Que é literalmente uma foca. Uma foca de pelúcia, que é um robô, na verdade, com uma IA, que ele basicamente interage com o velhinho. Pode crer. Então, tipo, o velhinho fica ali com a foquinha bonitinha, cara. É uma foquinha bonitinha, tá? E, tipo, ela vê que o cara, sei lá, começa a ficar muito tempo em silêncio, ela começa a fazer perguntas, começa pra estimular exatamente, pra estimular. O velhinho se sente muito sozinho. A foquinha conversa com o cara, velho. O velhinho dorme sozinho. A foquinha dorme com o velho, entendeu? Uhum. Então, cara, você consegue pegar a inteligência artificial e colocar praticamente em tudo. Claro, existem algumas limitações da sensibilidade, até o próprio Miguel Nicoleles fala sobre isso, né? Tipo, existem algumas limitações para a inteligência artificial da qual ela não vai chegar, porque um computador, tá? Isso aí tu pode aprender se tu colocar na EDX. A EDX é uma plataforma de cursos gratuitos de várias universidades do mundo, é uma iniciativa da MIT com a Harvard. Legal. E lá tem, tipo, quero aprender a programar. Lá tem curso de programação de graça da MIT, da Stanford, da Harvard. Que foda. E aí, sei lá, no curso da MIT de linguagem de Python, uma das primeiras aulas é tipo, o que é um computador? Pra você que é leigaço, o que é um computador? O que um computador faz? Uhum. Cara, um computador faz cálculos e é isso, entendeu? Tipo assim, ó, ele tem um número X de cálculos que ele consegue fazer por segundo e pra você, sei lá, pra você conseguir abrir, pesquisar uma página na internet, ele vai gastar 8.000 cálculos de sim ou não, sim ou não, sim ou não e várias coisas. Então, existe uma limitação até onde isso vai. Que são pequenas sensibilidades, tipo um problema agora com a inteligência artificial que teve, que existe um quadro que os artistas estão há, sei lá, séculos debatendo quem foi que pintou aquilo, porque as características, porque o autor não deixou o nome, só que o jeito que ele é pintado remete a, sei lá, 3 autores diferentes. E aí os caras soltaram numa inteligência artificial e ele falou, foi o Rafael tal que pintou isso. E não, porque cientificamente falando, eu não tenho como afirmar isso. Porque você não sabe o processo pelo qual a inteligência artificial chega, né? Meio então, assim, ela basicamente pesquisou na internet, ela fez aquela vasculhada, deve ter pegado um monte de informações de blogs e críticas de arte e falou, olha, sei lá, a maioria dos sites diz que é Rafael. Então pronto, foi Rafael. Era esse tipo. Sacou? Porque poderia ser uma inteligência artificial que só analisa os padrões das imagens com outras imagens mas e que tenta ver uma... Perfeito. Uma aproximação do... Repara que especialistas em arte humanos, eles também poderiam fazer isso, certo? Eles também fizeram isso ao longo de muito tempo. Sim. Só que eles têm uma limitação dentro da filosofia da ciência, do tipo, eles não vão poder bater o martelo e falar, foi o cara, porque não tem evidência concreta, empírica, pra falar, não, ó, essa aqui é evidência, é o registro que o Rafael deixou de que foi ele. Não tem. Uhum. Então, no máximo, você vai especular. Não, foi o Rafael porque, sei lá, a forma do pincel passar na esquerda o Rafael fazia. Sei lá, não entendo de pintura de quadro. Então, existem algumas limitações que as pessoas, elas passam a confiar na inteligência artificial por não terem capacidade de elas mesmas averiguar. Chegar. Uhum. Exato. Então, por exemplo, sei lá, tu vai ter agora uma geração de acadêmicos de todas as áreas das ciências entregando 1 milhão de trabalhos escritos lá ChatGPT. E os professores vão corrigir via ChatGPT também. O professor não vai saber que foi o chat, o aluno não vai saber que foi o chat que corrigiu, o chat vai estar errado e os dois vão estar errados. O professor não leu o teu trabalho, tu não fez o teu trabalho, tu não sabe assunto e pronto. E depois vai ter um paciente na tua frente e você não vai poder constar o chat. Sim. Provavelmente vai ser o ChatGPT que vai tratar o paciente. Exatamente. Chat, o meu paciente falou que ele tem tal coisa. O que eu faço? Mas eu acho que essa limitação atual das inteligências artificiais é momentânea e é devido à tecnologia mesmo. Conforme elas vão ficando mais avançadas, talvez elas fiquem até mais confiáveis que um ser humano, né? Cara, aí é que tá. E essa é uma limitação, uma discussão, inclusive, da filosofia da ciência, uma discussão da galera da engenharia da computação, do tipo assim, qual é o limite em que uma máquina pode chegar, até onde ela pode ir, até o quão consciente a máquina pode vir a se tornar. Uhum. Por quê? Dizer, às vezes, que a máquina ela poderá ser, sei lá, superior ao humano numa decisão, eu vou ter que tomar certas medidas de supor ou passar a crer que a máquina passará a ter uma decisão sensível à experiência do momento. Uhum. Então, por exemplo,
Cara, tem um filme clássico sobre isso que é com o Will Smith, lá do Eu, Máquina, acho que é, né? Eu, Robô. É, Eu, Robô, isso aí. Em que tá lá o trauma dele, em que tava no carro e tal, e a máquina diz, velho, você tem X% de chance de sobreviver, a fulana de tal tem tantos. Então, tchau, ela morre, você fica vivo. Sim. Então, eu teria que, sei lá, dar uma forma, e aí existe a discussão do tipo, o quão isso é possível, do ensinar a máquina a ter empatia. E se eu ensinar ela a ter empatia, essa empatia dela ainda será superior à probabilidade e à competência dela de fazer cálculo, sacou? Do tipo, beleza, aquela máquina do Eu, Robô tem empatia. Mas será que foi a decisão errada mesmo? Escolher matar a menininha? Perfeito. Se ela tinha menos chances e não sabe quais eram as chances? Exato, aí é que tá. Beleza, ela tinha menos chance de sobreviver. Mas aí eu salvei o cara que tinha mais chances. Mas aí eu deixei todo o dano psicológico em cima dele e ele ficou sofrendo o resto da vida com aquilo porque ele queria ter salvo ela e dado o jeito dele sobreviver. Ou, será que se ele tinha mais chance de sobreviver, ele já não poderia conseguir, sei lá, fugir do carro pela janela que o robô quebrou e vazar também? Então, seria uma discussão muito bacana. E tudo isso você pode entender que agrega para a ciência humana, tá? Você não precisa ter medo das máquinas, porque dificilmente os seres humanos ficarão desempregados por causa das máquinas. Será, cara? Todos os seres humanos, eu tenho não. uma opinião meio... Todos não, mas a maioria, sim, eu acho que sim. Você viu que o Elon Musk soltou uma carta, acho que foi hoje, se eu não me engano, pedindo para todos, e foi assinado por caras pica lá da inteligência artificial e tal, pedindo para que todas as agências de pesquisa de inteligência artificial pausem qualquer avanço na inteligência artificial que seja superior ao ChatGPT-4 durante 6 meses, para que a sociedade possa decidir quais são as regras para o desenvolvimento seguro das inteligências artificiais. Cara, isso é importante, isso inclusive remete àquele assunto que eu tava falando antes. Por exemplo, a galera que vai no ChatGPT e fala, velho, que remédio que eu tomo? Ou me faz aí como que eu crio uma bomba caseira, tá ligado? Exatamente. Porque é possível agora. Exato. Você pode porque, baixar assim, o ChatGPT no seu PC sem sim. acesso à internet com nenhuma limitação. É que aí que já tá. tem isso. A ideia de uma inteligência artificial é que ela tem processos no seu desenvolvimento. E o primeiro processo é quase que você pega uma máquina, solta ela dentro de uma grande biblioteca que é a internet e fala, leia, descubra, entendeu? E aí você tem depois os processos lá das leis da robótica e tudo mais, aquela parada que a máquina não pode fazer mal, piriri, pararó. Que tem no Eu, Robô, filho. Exatamente. Então, tipo assim, você tem essas leis, por quê? Beleza, você deu todo o conhecimento da humanidade na mão de uma máquina, zero nível de regras morais e tal, e fala, tome decisões. Beleza, temos um problema numa sociedade em que 1000 pessoas existem lá e 200 estão passando fome. Como é que eu resolvo? Ah, mata. Mata os 200 Quem que morre ninguém não passa sente fome. Entendeu? Então, tipo assim, existem limitações. Mas esse eu acho que é o lado bom da discussão, digamos, ética, da filosofia, da ciência e tudo mais. Porque você consegue ter ali, não é exatamente só na linha da frente, do cara que vai lá e descobre e cria máquina. Esse cara é muito pica. Esse cara tá, de fato, avançando a humanidade para algum lugar. Ele tá pegando a barreira da humanidade, ele tá empurrando em alguma área específica, tá empurrando um pouquinho mais. Mas tem um cara lá atrás que ele fala, tá, beleza. Aquele maluco que tá com a furadeira ali na barreira do conhecimento tá empurrando pra lá. Ele tá empurrando pro lugar certo? Tipo assim, se ele empurrar pra lá, todo esse resto aqui é prejudicado, se ele empurrar pra lá, alguém morre por causa disso. Então, embora seja muito chato, ninguém gosta dessas matérias na universidade, ninguém gosta de sei lá, ir pra aula de... Ninguém gosta. Duvido que alguém olhe pra mim e fale, Felipe, eu assistia todas as aulas de ética e saía, assim, excitado da aula de ética. Ninguém, duvido. Só, sei lá, tu foi aluno do Clóvis de Barros Filhos e era divertida a aula. Entendi. Mas até lá devia ser um porre em algumas partes, sacou? Mas é justamente essa área, por exemplo, que evita que, sei lá, coisas... a lá, guerras mundiais aconteçam, do tipo, pô, beleza, já que estamos numa guerra e ninguém vai ligar pra isso, eu vou fazer um experimento aqui, eu vejo o resultado e depois eu só dou uma mascarada, sacou? Então a parte ética é muito bacana. Guerra mundial agora, né? Então, pode ser. Exatamente. Eu fico pensando, será que eles vão realmente conseguir que todo mundo pare de fazer a pesquisa? Porque eu duvido que seja possível. Porque a China sempre vai falar, eu não vou parar. Isso aqui vai me dar uma vantagem estratégica. E não só a China. E foda-se o cara, Elon Musk, tá ligado? O que o Elon Musk exato. quer saber? E não só a China. Quando o assunto é nível internacional, meu irmão, isso é uma coisa que você vê ao longo da história. Não é muito uma questão do tipo assim, qual é meu lado político, é meu país. Puf, virou assunto internacional, dane-se a minha briguinha interna aqui, cala a boca todo mundo aí, vamos ver. É o outro lado, agora nível nação, querendo que a gente pare de avançar o nosso lado
mas o que me garante que o lado deles também vai parar? Pois é. E aí fica aquela coisa de consensos e que aí depois, antes a gente descobre que, olha, teve uma quebra de contrato internacional lá. Ninguém acredita nisso. Que surpresa! Né? Então, eu não vi essa carta, mas eu duvido que todo mundo vá parar. Pra gente mostrar pra galera. Eu também duvido, pra caralho. Porque tem isso que você mesmo falou. Ninguém sabe que o outro vai parar de verdade. Exato. E todo mundo desconfia que o outro tá pedindo pra parar justamente pra ele continuar e ter a vantagem, né? Se eu conheço o Elon Musk, eu acho que ele tá pouco preocupado com a segurança da IA e sim ele tá vendo que a OpenAI tá avançando demais e ele quer criar a dele e quer ter tempo. A OpenAI, ele fez... Cara, desculpa a comparação, mas é o mesmo processo, sei lá, da chegada da cocaína em São Paulo e outras regiões. Olha, tem essa nova coisa aqui, legal, bacana, show. Agora tem uma versão melhor e custa, sei lá, $20 por mês. Olha que interessante, não quer? Todo mundo quer, eu tô pagando. Todo mundo viu quão incrível é a parada. Ó, vou dizer o meu uso cotidiano do ChatGPT. Cara, sei lá, tem uma área de estudo que não é minha praia. Beleza. Resuma pra mim os 4 principais tópicos dessa área. Ela mostra lá, beleza. Diga pra mim quais são os principais nomes da área. Ele disse, perfeito, agora eu sei quem que eu tenho que procurar pra ler. E o meu uso de hobby, faça fichas de RPG. Ah, nossa, eu também faço isso. D&D, 5ª edição, um bárbaro e não sei o que lá. Ele faz tudo, ele sabe todas as regras. Solta, Você já jogou com ele sendo mestre? Não. Dá pra você pedir pra ele ser o mestre de RPG e começar a jogar uma história. Sério? Com Que ele, lá, assim, que massa, cara. Nunca joguei. Ele lembra da sua ficha, ele Nossa, isso é rola massa, dado velho. pra você, faz Cara, tudo. isso é muito massa. E, tipo assim, tem gente usando pra boas coisas. Tipo, pô, quero que você me ensine a como programar tal linguagem. E, de fato, ele vai ensinar certo, porque tem uma pessoa que vai entender de programação, talvez é a própria máquina, sacou? Sim, sim. Agora, de novo, a única ressalva, talvez, que a ciência vai fazer a ciência, quando a gente fala, a gente não tá falando não é uma instituição, não é uma coisa tátil à ciência, tá? É a comunidade, os pesquisadores em geral vão falar o seguinte, olha, existe uma limitação até onde... Eu não tô com frio, não. Não tá com frio, não? Não, sem o menor problema. Eu sou do sul, velho. Pode crer. Então, assim, existe a limitação que a população leiga, elas não entendem muito de limites ou importâncias de limites, do tipo dieta, por exemplo, que foi o exemplo que começou a surgir primeiro no TikTok, do tipo, olha, o ChatGPT fez uma dieta pra mim. Irmão, fazer uma dieta não é só, tipo, arroz e macarrão é muito bacana pra criar músculo. Irmão, às vezes você não sabe, mas uma interação entre determinados tipos de alimentos não vai ser benéfico pra você. Você não sabe. A máquina não tem essa informação personalizada do teu corpo. Você não vai passar ali, sei lá, Por enquanto. Por enquanto. Talvez chegue um dia em que você vai fazer um exame de sangue, tu pega lá, escaneia o bagulho, faz o upload no ChatGPT e ela lê. Isso já existe. Porque o ChatGPT consegue ler imagem, tá ligado? Então, mas aí é que tá. Eu já peguei erros crassos no ChatGPT. Quanto mais... Mas o humano também erra. Eu acho que o ChatGPT tem menos chance. Aí é que tá. Tem menos chance de errar. Cara, é a mesma coisa que o carro que dirige sozinho, tá ligado? Vai chegar uma hora que você dirigir seu próprio carro vai ser crime. Porque você tem muito mais chance de matar alguém, perfeito. Tá ligado? Mas aí é que tá. Quando a gente tá falando de carro, existe uma diferença entre uma funcionalidade de um carro, que é uma questão de deslocamento em sistemas pré-determinados, que a gente chama de rua, né? E do funcionamento biológico. O funcionamento biológico tem um problema. Ele funciona por probabilística. Como assim? Cara, eu sei que quando sei lá, canais de sódio abrem, né? Então na tua membrana celular vai entrar sódio, vai gerar ali uma despolarização e vai começar um potencial de ação e puf, seus neurônios vão se comunicar. Depende. É uma probabilidade. Não é que toda vez que abre um canal de sódio, o sódio vai entrar e vai gerar isso. É uma probabilidade. Assim como é uma probabilidade que você, com tal tipo de resposta orgânica a um remédio, vai responder bem aquilo. Mas na rua também tem probabilidades, né? Qual que é a chance daquela garotinha que tá indo ali continuar indo reto? Sim, perfeito. Não? Mas aí é que tá. Essa probabilidade é muito mais fácil de ser controlada do que o funcionamento orgânico de um organismo. Sim, até são muito por exemplo, mais fatores. Exato. Né? Sei lá, eu chegando aqui, a gente quase atropelou. A gente não, o Uber, né? Quase atropelou um cachorro, mas aí, qual era a probabilidade? Baixa. A burra da mulher que me decide sair pra passear com um cachorro, sem guia, na rua, de noite, no escuro, com um cachorro de pelagem preta, no escuro, tá pedindo. Entendeu? Mano, o cachorro olhou pra ela,
É um cachorro. Ele olhou pro outro lado da rua, sei lá, o que tinha e quis atravessar. Sim. Ele não sabe o que é um Ford Ka a 40 por hora. Puf, atravessou, o carro freou. Beleza, foi uma resposta humana. Uma máquina, sei lá, o carro da Volvo, tinha menos chance de atropelar aquele cachorro que, sei lá, o seu Zé? Provavelmente. Tem um freio melhor, né? Perfeito, exatamente. Ele não precisa ficar olhando, ele já tem um sensor que faz isso. Beleza. Agora, no funcionamento de interação de diferentes estruturas de um organismo e tentar entender toda essa complexidade para a resposta lá de um alimento ou um remédio ou, às vezes, uma intervenção terapêutica, isso pode ser mais complexo. Eu acho que é mais complexo, mas não é inviável para uma inteligência artificial chegar no nível de analisar. Até o momento a gente não sabe se terá como, e essa é inclusive uma discussão do Nicolelli sobre isso, e eu nem me ousaria chegar no nível da discussão dele sobre isso, mas aí também temos outros problemas, né, que é o seguinte, a gente está falando de uma intervenção terapêutica, só analisar a parte biológica. Só tem um problema, nós não somos seres única e exclusivamente biológicos, essa seria uma outra limitação para uma máquina interpretar, que é o nível filogênico, ontogênico e cultural. Então, por exemplo, teu comportamento de fumar um baseado, show de bola? Um tabaco orgânico. Ele tem uma predisposição orgânica, depois ele tem a sua interação com o mundo e depois tem a seleção desse comportamento a nível cultural. Ou seja, o que eu descubro no mundo, sei lá, uma tribo descobriu que atirar de arco e flecha é muito mais fácil para caçar um cervo do que dar uma pedrada nele. Beleza. E ao longo da cultura se tornaram uma grande tribo de atiradores de arco e flecha. Como é que esse comportamento foi selecionado? Terceiro nível de seleção de comportamento, cultural. Foi através da linguagem. Olha, o grande Xerebenã inventou uma vara com uma ponta de pedra e uma pena na outra ponta e voou e beleza. Eles começaram a cantar música sobre isso e agora todo mundo atira de arco e flecha. Ou seja, será que eu vou ter uma máquina capaz de entender essa sensibilidade empática, fazer uma sensibilidade cultural, entender, fazer uma análise funcional do comportamento desse cara. A análise funcional é entender qual é a função daquele comportamento, porque todo comportamento tem uma função. Todo comportamento humano tem uma função. Uhum. Mesmo que esse comportamento leve a pessoa ao óbito, todo comportamento tem uma função. Seja ele adaptativo, ou seja, vai promulgar bem-estar para ti, ou desadaptativa, não vai promulgar um bem-estar. Uhum. Né? Ou seja, o cara que tem um comportamento de automutilação. É um comportamento adaptativo? Não. É desadaptativo. Não está promulgando bem-estar, pode levar a pessoa a óbito, pode fazer, sei lá, a pessoa pegar uma infecção lascada, tétano. Uhum. Beleza. Mas aquele comportamento tem alguma função. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!